Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Quintiliano, eu sou a Head de Growth Marketing da VIP Commerce e eu trouxe hoje para vocês um debate muito interessante sobre omnicanalidade. Nós vamos conversar aqui sobre os desafios, novos desafios do varejo, sobre a tecnologia que está disponível no mercado hoje e sobre os resultados de um projeto Omnichannel que teve a participação de 3 empresas com visões inovadoras. Os supermercados Dalbem, uma importante rede da região metropolitana de Campinas, aqui em São Paulo. A Props, empresa de CRM e inteligência analítica para o varejo. E a VIP Commerce, solução de e-commerce para o varejo alimentar, também chamado de grocery, com foco em omnicanalidade. E é por isso que eu estou aqui com a Fernanda Dalbem, diretora de marketing do Supermercados Dalbem, com o Danilo Nascimento, sócio-diretor da Props, e o Fernando Bravo, fundador e CEO da VIP Commerce. Pessoal, bom dia. Obrigada por terem aceito o convite. Bom dia a todos. Fernando, deixa eu começar contigo. Me conta como a VIP ajuda na digitalização do varejo alimentar. Opa, primeiramente, bom dia a todos, a todos aqueles que estão podendo nos assistir também nesse momento. Falar um pouquinho rapidamente da história da VIP Commerce, né? Uma coisa super interessante é que a VIP Commerce nasceu dentro do varejo supermercadista, né? E essa é uma curiosidade interessante, é que eu fui supermercadista por muitos anos. Isso contribuiu muito aí para toda a nossa jornada. Nosso primeiro valor foi desenvolver uma modelagem logística e sistêmica, né? Uma plataforma para resolver as vendas online do supermercado, né? E é uma venda cheia de particularidades, desafios, perecibilidade, transporte, muitos itens por compra. É um e-commerce muito específico, de muito nicho, né? Então, nesse sentido, a gente não só desenvolveu uma solução, uma plataforma para poder propor essa solução para o varejo, mas toda uma configuração do negócio, da logística, treinamento de boas práticas. Então, desde o seu princípio, a VIP nunca foi um negócio puramente só de tecnologia e plataforma. Ela traz consigo uma bagagem de logística, de operação. Isso é muito importante para o sucesso do negócio. Então, passado esse primeiro objetivo, né, que era um objetivo de resolver esse primeiro grande problema, as dificuldades e as dores de como vender online, né, para o supermercado, para o varejo alimentar, a gente conseguiu trazer à vida uma plataforma robusta de e-commerce dos mercados, né, o que a gente chama hoje comumente como e-grocery. A gente viu, após esse primeiro grande valor, que o varejista precisava muito mais do que um canal para vender, né, apesar que vender é o core, é a essência da atividade fim do varejista, sem dúvida nenhuma, mas os varejistas, a gente entendeu que eles precisavam de um lugar, um espaço para se relacionar de maneira completa com o seu consumidor, né? E esse lugar, na ideia da VIP, na concepção da VIP, é o digital, né? É um lugar onde a gente consegue construir pontes, né? Construir amarrações, integrações, para que essa estratégia de comunicação seja completa, né? Então, a VIP Commerce, há mais de 2 anos, fez um movimento importante e arrojado para ela, que era mudar a visão de ser, não só a nossa visão, mas a nossa visão e missão. A gente mudou para deixar de ser um negócio que buscasse apenas resolver, né, com solução, logística e plataforma a venda online, mas também para trazer uma estrutura de entrega nesse sentido, né? Um canal digital que, além de venda, tinha toda a estrutura de valor para fazer esse relacionamento entre varejo e consumidor, né? E nossa visão nesse sentido é conseguir acoplar diversos parceiros de fidelidade, cashback, CRM, saque, pensando na unificação das campanhas, das ações, e não menos importante, né, um ponto que parece pequeno, mas a unificação do cadastro dos clientes entre todos os sistemas, né? Então, partimos para essa visão de construir, né, de ser essa arena onde as tecnologias se encontram e
entregamos, né, essa solução para os consumidores. Nosso objetivo é ser um hub de soluções para o varejo, e isso, né, é partir sobre uma estratégia omnichannel. Essa visão tem que nos conduzir a uma convergência de canais, a integração das tecnologias para simplificar o relacionamento consumidor, que hoje, né, tem uma atenção hiperdemandada, super disputada, né? Hoje o consumidor está sendo disputado a atenção dele a todo custo. Então, esse canal digital que a gente busca nessa perspectiva omnichannel é para facilitar, para simplificar, né? A gente precisa ser simples, ser fácil, proporcionar uma fluidez dos canais, né? O consumidor, ele precisa poder transitar entre todas as interfaces de relacionamento que uma rede de varejo tem, seja ela online ou offline, com o mínimo de barreiras, com o mínimo de atrito possível, né? E tendo a mesma linguagem entre todos esses canais, né? As mesmas linguagens, não são as mesmas linguagens, a Fernanda eu acho que vai trazer para nós mais à frente, mas as mesmas condições. Então, falando um pouquinho da VIP, a gente acaba falando dos nossos objetivos, mas falando desse tema de encontro de hoje nosso aqui, que é a omnicanalidade. E isso tudo que a gente está narrando aqui, essa fluidez, essa convergência, essa redução de atrito, essa simplificação de um canal digital unificado e integrado para o consumidor, é a omnicanalidade na sua essência, né? Então, aproveito aqui, a Patrícia pergunta para, além de explicar um pouquinho do que é o contexto da VIP, mas trazer o que é a estratégia omnichannel na sua essência, né? Essa construção de canal com convergência. Muito bacana, Fernando. E aí, pensando nesse contexto de omnicanalidade, Danilo, conta para a gente como a Props resolve essa ativação do cliente. Patrícia, queria primeiro agradecer o convite feito pelo E-Commerce Brasil para estar aqui, agradecer muito a você, Patrícia, Fernando e Fernanda, pelo privilégio de debatermos esse tema juntos, tá? Quando a gente fala de omnicanalidade, né, omnicanalidade, grocery, e a gente fala como isso tudo funciona, eu queria trazer aqui um conceito super relevante, que é, hoje, o cliente se relaciona por muitos canais. Então, a opção de ser omnichannel, né, ou ser omnicanal para o varejista, na minha visão, não é mais um diferencial competitivo, é uma questão de sobrevivência, né? Então, ele ter essa visão é super importante. E ter essa visão, ela é super relevante para expandir o negócio dele. E quando a gente fala de ativação de clientes, vem alguns conceitos que o Fernando já iniciou. O primeiro dele é visão única do cliente. O cliente ele não vê mais canal, ele vê marca. Então, se você não tem uma estratégia que permita você ter uma base única de cliente para interagir com ele, você não vai conseguir ser eficiente na tua estratégia, né, de omnicanalidade. E aí, quando a gente fala de ativar clientes, como, né, a Props pode estar ajudando, como a Props vai poder fazer, queria só apresentar rápido para quem não conhece a Props. A Props é uma empresa de CRM e inteligência analítica, né, especializada em supermercado e varejos de alta frequência, que tem reconhecido os seus algoritmos de personalização e a sua tecnologia de automação. Inclusive, a gente saiu numa publicação londrina como a única startup brasileira que efetivamente aplica inteligência artificial em CRM. A gente ficou super lisonjeado sair numa publicação europeia com esse reconhecimento, achei muito bacana, tá? E aí, como a gente pode ajudar? Então, os grandes pontos que a gente coloca aqui. O primeiro é contribuir junto com parceiros como VIP Commerce para garantir visão única desse cliente. 2, capacidade do varejista de conhecer, capturar a informação do seu cliente e transformar isso em decisão analítica. Aqui vai um ponto super importante. Cadastro não tem valor. O que tem valor é a decisão de influência que você consegue colocar nessa base. Então, muita gente acha, pô, eu tenho minha base aqui, tem um valor. Não. O ativo está na sua capacidade de mexer naquela base. E aí vem o outro ponto. E aí, como é que eu mexo? Há 3 anos atrás, se um cliente recebia 10 e-mails e conseguia ler 5, ele lia 50%. Que ele tem aumentado para ler 7,
só que hoje ele recebe 100, então ele lê 7%. Então, se você não ativar de forma personalizada, você, de fato, perde tração e perde capacidade de ativação. Então, outro atributo que a gente contribui para essa omnicanalidade e para ajudar a entregar a experiência do varejista de omnichannel é fazer ativações personalizadas com fundamento no comportamento do consumidor. E, por fim, a gente contribui com o varejista fazendo mensuração científica de todas as ações que ele colocou na rua com o consumidor. Porque se você não tiver capacidade de medir de forma científica, é a mesma coisa que você correr sem saber a direção. Por vezes, você pode estar correndo na direção errada. Então, a mensuração científica é o único atributo que você tem que te permite aprender o que funcionou, o que não funcionou e evoluir continuamente. E aí eu finalizo aqui, né, essa primeira contribuição, Patrícia, com uma visão muito interessante. Quando a gente fala do mundo digital, fala de ampliação de canais, e quando a gente vai para canais digitais, o varejista ele tem duas grandes estratégias que ele pode colocar no ar. Uma estratégia de mídia programática, só que quando a gente fala de grocery, fala de supermercado, que tem uma margem ali embaixo, e a mídia programática trabalha com modelo de leilão, é proibitivo para o supermercado, ou ativar a própria base. E aí o supermercado, por ser alta frequência, ser o maior segmento de varejo que participa no orçamento familiar, segundo a POF, né, ele tem uma vantagem de ter o tráfego de consumidor, porque ele é alta frequência, o cliente está lá, e ter a capacidade de ativar essa base. Ou seja, ele tem o mesmo ativo que o Google e que o Facebook. Ele tem que capturar esse ativo. E é na captura desse ativo que a Props ajuda os varejistas. Exatamente, né, Danilo? A gente está aqui falando de um segmento de mercado que sempre teve uma série de desafios, e talvez os dois aí mais recentes sejam exatamente lidar com essa grande massa de dados e extrair valor dela, que é exatamente isso que você está comentando agora, e depois passar por essa transformação digital num setor que é prioritariamente físico. Fernanda, você que é varejista, você que é supermercadista e está muito inserida nesse contexto, conta para a gente como é que foi o início dessa jornada na tua rede e como vocês estão hoje. Bom dia. Primeiro, Paty, tá normal o meu áudio para vocês? Super, tá ótimo. Porque tá travando um pouquinho para mim, eu até fiz uma mudança aqui de rede, mas se qualquer coisa você avisa, tá? Aí eu troco novamente. Estamos te ouvindo bem, viu, Fernanda? Oi? Estamos te ouvindo bem. Tá ótimo. Gente, muito bom dia, né? Obrigada aí, Paty, Fernando, Danilo e a todos os presentes. Paty, respondendo a sua pergunta, né, a Rede Dalben, ela deu um grande passo na sua jornada de transformação digital há pelo menos 4 anos aí atrás, né, quando a gente iniciou o nosso programa de relacionamento, que é o Estilo Dalben, e foi quando a gente implantou oficialmente o CRM na empresa. De lá para cá, a gente evoluiu muito, né, a gente observar aquela massa de dados, a gente começou a oferecer recompensa, né, muito aí pautada em descontos mesmo, para captar aqueles cadastros dos clientes, enfim, né, então a gente tinha que ter um benefício ali, uma recompensa naquele primeiro momento, e descontos, então, atrativos para esses clientes. Com o passar do tempo, né, a gente entendeu que apenas recompensa não era um diferencial, porque todos os outros supermercados estavam oferecendo, né? Começaram a se movimentar em relação a isso que estavam oferecendo. Então, nós começamos a basear nossas estratégias com base em 3 pilares que eu costumo falar, né? Que todo CRM deve ter: recompensa, relevância e relacionamento. E sendo assim, a gente foi evoluindo e cada vez mais, né, as recompensas que a gente vinha oferecendo, personalizando os descontos, one-to-one, aí nisso, né, a Props, que é um parceiro que está aqui com a gente hoje, está nos ajudando a construir isso, né, para realmente ser relevante e oferecer recompensas que esse consumidor deseja. E a questão de relacionamento, eu costumo dizer, né, que a gente tem que enxergar esse cliente, né, em todos os canais, inclusive quando ele vai no saque, por exemplo, quando ele vai numa rede social, né. Um outro
ponto também de relacionamento, a gente começou a usar os dados do CRM para gerar experiência, micromomentos na experiência do cliente. Então, começamos a fazer eventos, campanhas, tudo isso usando a massa de dados, entendendo que aquele evento de vinhos, de repente, seria interessante para aquele grupo de clientes e convidando aquele grupo de clientes. Então, tudo isso analisando essa massa de dados. Então, a gente foi evoluindo muito, né? Só de recompensa para relevância, recompensa e relacionamento. Também nesse período aí desses 4 anos, a gente implantou o e-commerce, aí a VIP foi a nossa parceira, rumo mesmo a essa jornada de omnicanalidade, onde o cliente poderia estar no canal que ele gostaria de estar, né? E tentando oferecer uma experiência cada vez mais completa e sem fricção. Um outro ponto também que foi recente, foi agora em junho, nós fizemos um grande passo com os parceiros aqui presentes no nosso webinar, né, a Props e a VIP, nós unificamos nosso aplicativo. Quando a gente olha para o varejo, eu converso com vários varejistas, né, no dia a dia, fazendo os benchmark, a gente vê que há há um comportamento comum do varejista trabalhar com 2 aplicativos, né, então um do programa de relacionamento e um para ele comprar online. A gente vê muitos casos assim. E hoje a gente deu esse grande passo até para poder enxergar o cliente como um só e oferecer uma experiência integrada e unificada. Então, com essa junção dos aplicativos, que foi esse grande passo aí entre Props e VIP, né, nossos parceiros, os parceiros que a gente escolheu, o cliente consegue, desde ter as suas ofertas, né, e todos os benefícios do estilo da Ubem, e comprar online a hora que ele quiser, comprar online, retirar na loja, comprar online, receber em casa, enfim. Toda essa experiência literalmente na palma da mão dele. E a gente consegue enxergar o comportamento dos clientes como um só, né? Então, depende se ele está comprando num canal só, se ele compra nos 2, e a gente consegue ser muito mais assertivo com isso. Então, falando aí do nosso momento e da nossa jornada, resumidamente, né, é isso. E Fer, quem olha hoje para a rede da Ubem, vê a parte de fora, vê todas essas atividades funcionando, essas ações funcionando, o quanto vocês estão saindo na frente do mercado, estão sendo inovadores, mas ninguém sabe o que acontece por trás e quais são os desafios, quais são as dificuldades. Conta para a gente um pouquinho né, do caminhar de bastidores. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram e têm até hoje nessa jornada omnichannel? Olha, desafio é que não falta. Se não tiver desafio, não tem graça, né? Dá para ser com emoção ou sem emoção. Mas a gente gosta mesmo de emoção, né? Queria dar só um passinho para trás, né, Paty? Porque às vezes a gente fala jornada omnichannel, né? Eu escutei algo muito bacana da Beth Furtado, que é uma grande especialista aí, para quem conhece, e que eu tomei isso como aprendizado e pensamento, né? Que hoje, né? Por que a gente fala jornada? Porque hoje uma empresa é 5, 10, 30, 50, 90% omnichannel. Então é uma jornada, cada dia a gente faz um pouquinho, porque a gente vai fazendo esses desafios aí, né? Conquistando esses desafios todos os dias, passando por esses desafios. E o primeiro grande desafio é o mindset, né, de todos os stakeholders. Quantas vezes eu comprei brigas aqui, né, da Ubem, não, a gente tem que praticar o mesmo preço, independente do canal, né? Como é que vai ser quando aquele cliente, por exemplo, comprar o produto online e quiser trocar na loja física? Então, isso é um desafio, né? Como é que vai ser a gente integrar todos os parceiros, né? O saque que tem que integrar com o CRM, que tem que integrar com mídia social, que tem que integrar com e-commerce. Então, a integração entre parceiros, né? Muitas vezes são empresas diferentes, isso tem que acontecer. A parte de tecnologia, a parte de sistemas mesmo, as famosas APIs, né? Então, isso é realmente um desafio. De logística, a gente entender qual o melhor formato para a última milha, isso também está dentro dos desafios de omnicanalidade. E assim, aí falando de marketing, né, qual que é a melhor tática para a gente conseguir chegar, reter e adquirir clientes, sendo que alguns deles compram em um canal só ou transitam entre canais. Então, esses são grandes desafios que a gente vai ali um dia após o outro, entendendo essa massa de dados, para a gente poder ser mais assertivo a cada dia, e a tecnologia, óbvio, ajuda, mas como o Danilo também falou, precisa ter gente ali olhando para isso e fazendo acontecer, porque a gente precisa refinar todos esses dados que são processados, né? Então, basicamente aí
acredito que só muda de endereço, viu, Paty, os desafios. Sim, sem dúvida alguma. Então, uma das coisas que você comentou foi recursos, né? Dentre todos vários outros desafios. Fernando, você que é engenheiro, que é responsável ali por produto, né? Dentro da VIP, é o cara, a cabeça de produto dentro da VIP. O que você diria em termos de quais são os recursos necessários ou quais são as tecnologias que devem ser exploradas para o varejista atual poder entrar nesse mundo omnichannel? Bom, eu acho que eu não sei nem se a gente pode chamar de recurso, o primeiro ponto aqui, mas vamos entender que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é a estratégia, né? Ter a visão estratégia, né, que pense nesse objetivo, na omnicanalidade, né? Que pense nessa jornada, como muito bem dito pela Fernanda, né? Que projete isso nos objetivos da empresa. Isso ainda não está disseminado na nossa cultura de varejo, dos varejistas como um todo, né? Eu acho que o ano de 2020, para todo mundo, foi um ano assim, passou um caminhão aqui que eu não entendi direito o que aconteceu, passou um trator aqui, porque foi a demanda do digital, da venda online foi uma coisa absurda, e muitas vezes eu entendo que o varejista correu para apagar o incêndio, né? Um fogo ali, vamos correr, né? E para ter a venda online, para ter um canal digital um pouco mais estruturado, porque ele precisava se relacionar digitalmente, né? Todo mundo num contexto de distância, isolamento, e eu acho que 2021 já é um cenário um pouco diferente, a gente já vai mudando as perspectivas, e eu acho que a gente vai sair um pouco do incêndio para começar a desenvolver as coisas com qualidade. E isso, na minha visão, qualidade requer estratégia. Então, acho que o primeiro passo é essa visão estratégica de omnicanalidade, de ser multicanal, de ter uma estratégia da marca unificada, mas que considere o digital com a força que ele tem, né? É um movimento que está acontecendo. Então, eu vou chamar aqui o primeiro recurso, o primeiro passo é a direção das empresas começarem a ter um reflexo e uma reflexão sobre isso com um pouco mais de profundidade. E o outro recurso, um recurso mais importante, eu acho que em toda a jornada, né, são as pessoas, né? Então, uma coisa também importante, que eu acho que o Danilo, como eu, a gente transita muito em redes diferentes no Brasil inteiro, e a gente tem visto as redes assim em graus diferentes de maturidade, né? E isso é um ponto importante, que tem a ver com a questão estratégica, mas é que o varejo ainda precisa trazer mais recursos, né, de pessoas que pensem no digital. Ainda falta qualificação nesse sentido nas redes de varejo. O Dalben é uma exceção. A Fernanda tem uma perspectiva, uma visão super avançada e trabalha já com esse conceito já há mais tempo, já está amadurecendo, mas, em geral, as redes de varejo precisam de pessoas com essa reflexão, com essa base digital no marketing, no comercial, até na própria TI, que tem a ver muito com tecnologia, mas muitas vezes é uma TI que está presa na infra, nos sistemas muito internos, né? Então, os recursos, continuando um pouco falando sobre ele, eu acho que ter esses sistemas bases, né, que são RPs, CRM, e-commerce, bem implementados. Eu acho que o processo de implementação qualitativa é importante para a gente ganhar maturidade. A Fernanda narrando aqui, a gente vê que essa história começou há anos atrás, né? 4, 5 anos atrás já estava começando esse projeto. Ter uma agenda de integrações, né? Propor um ambiente fértil para que as integrações ocorram, buscar parceiros sinérgicos, né? Parceiros que conversem, que querem integrar, que têm objetivo em comum. Eu acho que um recurso também, entre aspas, o varejista estar sempre pensando na segurança jurídica, porque ser omnichannel, né, ser multicanal, requer essa confluência toda de tecnologia e informação, e isso precisa de ter respaldo legal, principalmente agora com o LGPD, então isso é um recurso, né? E agora, de forma pragmática, falar que a ponta de lança, talvez, assim, a tecnologia, né? Porque são os recursos e as tecnologias. Qual tecnologia que deve ser
a mais valorizada e explorada no contexto da omnicanalidade é o aplicativo. O aplicativo deve ser a ponta de lança. Ele deve tentar agregar tudo de forma simples e funcional, né, naquele local. Ele é o dispositivo hoje de relacionamento, né, mais relevante. O consumidor já tem como meio principal hoje, né, o celular para fazer relacionamento geral de compra, de banking, de transporte, de aplicativo, tudo. Então, o supermercado, na nossa visão, o varejo alimentar, ele tem força para manter instalado dentro do celular do seu consumidor um aplicativo. Ele não é um recurso pueril. O consumidor tem um relacionamento muito próximo com o supermercado. Ele compra com frequência, com recorrência, volta sempre lá. Então, acho que a ponta de lança em termos de tecnologia é a gente pensar em ter esse aplicativo completo e ele ser um canal importante. Lógico que ele não é um único canal e não é só online a solução. A solução vai passar no offline, vai buscar a unificação, né, do cliente em todos os sistemas, que é um passo essencial. E se for o caso, né, de ter mais de uma interface de relacionamento, que não é nem sempre indicado, como a Fernanda falou, ter 2 apps, mas se um dia acontecer, esses caras têm que pelo menos conversar no login, tem que simplificar como que o consumidor embarca neles. Então, as tecnologias, elas vão esbarrar, né, tanto nesse app, mas no offline ali na loja, vai ter que ter uma inteligência no PDV, conversando com essa estrutura toda, vai ter que ter uma inteligência de retaguarda ali, fazendo análise de comportamento, que é o que o Danilo disse, né, que a Props traz também para a gente. Então, acredito que a gente traz aqui esse contexto de recursos e tecnologias. Patrícia? Muito bacana. Assim, de uma forma bastante resumida, tem um ponto aí muito em comum, né, na fala da Fernanda Dalben e do Fernando Bravo, que é, antes da tecnologia, vem pessoas. E aí a gente tem aqui um comentário muito bacana, falando em pessoas, a gente tem um comentário muito bacana no chat da Viviane Andrade, dizendo o seguinte: bom dia, eu sou uma pessoa que acompanha o Grupo Dalben há um bom tempo, e realmente a evolução do relacionamento com o cliente é um diferencial evidente, visto pelo consumidor e pelo mercado. E aí, Danilo, né, você que também faz parte aqui desse projeto, e certamente tem, né, bastante responsabilidade aqui nessa fala desse cliente da Dalben, conta para a gente quais são os insights mais interessantes que vocês conseguem trazer numa situação, num projeto como esse. Patrícia, acho que primeiro eu queria reforçar um ponto que a Fernanda colocou, o Fernando ratificou, vou ratificar também. Tá? A transformação digital, ampliação de omnicanalidade, estratégias nessa direção, ela não é missão de uma área dentro do varejo. Ela é uma decisão corporativa, ela é estratégica. Eu queria reforçar isso, porque se eu pudesse apontar um ofensor para que essas estratégias não avancem, é justamente por não ter isso incorporado na estratégia corporativa e ter delegado a missão para uma área. Tá? Então, queria reforçar isso. Os insights que a gente traz, e aí sim, quando isso é uma estratégia corporativa, né, e você tem o que o Fernando colocou, uma arquitetura de dados integrado e a capacidade de enxergar o cliente independente de canal, né, enxergar a experiência que você proporciona, você tem uma série de insights que você pode trazer. Primeiro grande insight é entender como ele se relaciona com você e qual o grau de engajamento que ele tem com você. Porque saber o grau de engajamento que ele tem com você é acionável para você entender qual a função objetiva que você vai fazer no relacionamento com esse cliente para que ele permaneça comprando com você. Falando de outra forma, né? Quando você começa a enxergar o cliente com um único ponto de vista, você começa a entender se ele é fiel com você. Isso, por exemplo, calculado por algoritmos, então você vê o grau de engajamento entre fiel ou um cliente que está te abandonando ou está inativando, e você consegue ativá-lo por funções objetivas, por exemplo. Se o cliente ele é fiel, ele já tem um certo sortimento com você. Então você vai premiá-lo incorporando outros produtos ou introduzindo de uma maneira promocionada ou com alguma experiência diferente.
Se o cliente está te abandonando, você vai entregar para ele opções competitivas daquilo que ele já compra com você. Então, você estabelece um conceito de experiência única com ele, prevalecendo o canal ou os canais que ele interagem com você. Porque o contrário também é verdadeiro e a gente tem isso de forma analítica calculado. Quando você se propõe a ativar o cliente por vários canais e a se relacionar por vários canais, e você entrega experiências com qualidades diferentes, isso denigre, né, o seu relacionamento, ou seja, você gera um atrito em todos os canais que ele se relaciona com você. Então, o cuidado que o Fernando trouxe de ter um único, que a Fernanda trouxe também, um único app com qualidade integrada a tudo, integrado com PDV, como o Fernando falou, promovendo uma experiência única, de novo, não é diferencial competitivo, é condição de sobrevivência, é condição de você evoluir. Por quê? Porque a gente tem atestado, né? A gente pegou o ano 2020, foi um ano que muitos varejistas optaram por acelerar, por exemplo, as suas operações de e-commerce e não se preocuparam com os serviços, com toda a experiência que o Fernando logo no início falou, né, de retaguarda, de logística, de entrega. E eram clientes muito ativos, por exemplo, na loja. A experiência ruim promovido por um projeto não integrado e não com uma visão corporativa de omnicanalidade, fez com que o cliente também inativasse no canal que ele era ativo. Então, os insights que a gente proporciona é qual é o grau de engajamento que o cliente tem com você, quais as condições de ativação que você tem com ele para melhorar a experiência e melhorar o engajamento dele com você. E aí a gente faz isso através de personalização de consumo. Então, a gente tenta achar qual que é a melhor oferta para cada cliente e a gente proporciona para o varejista inteligência aplicada ao consumo oriundo do comportamento do cliente. Então, por exemplo, quando a gente faz mensuração de uma determinada oferta, né, essa mensuração de oferta, ela, geralmente o pessoal olha sellout, a gente olha se ela fez o cliente gastar mais ou menos, se atraiu mais clientes ou menos. Então, se tem um outro contexto para tomar a decisão, o que permite que você tenha uma capacidade de evolução do negócio e da sua estratégia digital muito mais ampla. Muito bacana. Pessoal, a gente está aqui, né, num webinar sobre a omnicanalidade, com 3 grandes especialistas nesse assunto. Para a gente, ser omnichannel é uma condição, né, é quase que uma obrigatoriedade, mas a gente sabe que o mercado ainda está no início dessa caminhada, né? Para o mercado isso não necessariamente é tão óbvio. Então, Fernanda, eu queria saber, na tua visão, do teu ponto de vista, né, como varejista, por que o varejo realmente precisa ser omnichannel? Paty, convence o mercado disso. Não chovendo no molhado, mas assim, exatamente como o Danilo, né, todo mundo falou aqui, é uma questão de sobrevivência, né? Importante é diferenciar o que é uma multicanalidade de omnicanalidade. Então, hoje a gente vê vários players ali com vários canais, isso ok, mas a omnicanalidade vai tornar a visão do cliente única e também vai gerar essa experiência de compra integrada, né? Então, com isso, a gente consegue, sim, aumentar taxas de fidelização, de retenção de clientes, a gente consegue, inclusive, aumentar vendas, porque a gente consegue entender esse cliente na jornada com qualquer canal que ele escolheu. Então, a gente analisa aquilo e é muito mais assertivo quando a gente elabora promoções ou elabora campanhas. E então, isso dá, né? A omnicanalidade, ela dá subsídio para o varejo ser muito mais estratégico, fazer ações com inteligência. Não só ali, como o Danilo comentou, né, olhando dados de canais isolados, a gente consegue enxergar o cliente na jornada dele inteira. E essa jornada, né, quer queira, quer não, ela transita por vários canais, ela é omnichannel. Por isso que é importante a gente conhecer e entender isso, olhar como a gente pode ser mais assertivo, mais estratégicos, porque isso vai gerar realmente faturamento, dinheiro no bolso para o varejista.
Sem dúvida. Fernando, pensando também nessa transformação, como é que você vê a velocidade disso no varejo e quais são as maiores dificuldades de quem está no mercado? Patrícia, pergunta muito interessante, mas vou fazer uma pequena contribuição com a pergunta que você fez para a Fernanda, e uma coisa que eu percebo muito é que um motivo de ser omnichannel muito, muito interessante é que a estratégia omnichannel, de uma certa forma, ela entrega para o consumidor final proximidade. Você fica próximo do consumidor, né? E assim, lógico que fazendo uma analogia, não é das mais perfeitas, se a gente for fazer, seguindo todas as regras que a gente deveria, mas em pesquisas que a gente tem aí no ramo de varejo, perguntando qual que é o maior motivo de escolha da sua rede, da sua marca, de supermercados, ou de varejo em geral. Normalmente, a proximidade, ela é quase campeã em todas as classes sociais. Então, a estratégia omnichannel entrega a proximidade. Eu acho que também esse complemento, eu acho que é interessante, porque o consumidor próximo, ele tem vários momentos de consumo e necessidade que ele sempre recorre àquele que ele está mais próximo. Próximo em N sentidos, não só fisicamente, mas próximo ali no celular, na palma da mão, a qualquer momento acessível, né? E respondendo a pergunta, a velocidade, como que ela está? Ela está. Assim, como né, nós, do dia a dia do segmento, sabemos que tivemos um foguete aí que saiu aí em 2020 na plataforma, não estava pronto o foguete ainda, o pessoal ligou esse foguete aí, muitas vezes não estava totalmente pronto para todo mundo, e a velocidade é altíssima, né, de transformação. Nós tivemos uma catapulta aí, eu li várias pesquisas, artigos estimando o tempo, né, em que essa transformação ocorreu. Então a gente ouviu falar de 2 anos, 5 anos, 3 anos, então vi muito um consenso de 3 a 5 anos ali de catalisação do processo de digitalização das redes de varejo, né? Então, a transformação é uma velocidade muito alta, é uma demanda emergente, assim, é uma demanda forte, firme também, porque as pessoas sofreram um grande impacto na cultura de consumo, em como elas se relacionam com as redes, com as marcas, né? E como elas se relacionam com a sua vida, né? Então, a vida das pessoas teve uma certa alteração. A gente está mais remoto, aprendendo, estudando, consumindo, cozinhando mais em casa. A gente está fazendo muito mais atividades remotamente, trabalhando. Isso tudo tem um efeito nessa velocidade, né? As maiores dificuldades dos... Exatamente isso que eu queria te perguntar. Você que participou disso de muito perto, né? Que acabou fazendo a implantação aí em dezenas de redes. Quais foram as maiores dificuldades que esses varejistas tiveram? Nós temos grandes dificuldades, toda vez que nós vamos acoplar, né, tecnologias sistêmicas e procedimentos, né, dificuldade de linguagem mesmo, de explicar, né, de trazer essa linguagem desse processo, né? A própria questão da venda online para o varejista é uma coisa muito nova em muitos sentidos, porque ele sabia fazer fisicamente, como vender fisicamente, e online isso muda muito de figura. Então, o desafio de entender a linguagem do digital, a linguagem online, a linguagem das gerações que estão chegando, né, que estão se relacionando, é um desafio. Um outro desafio que a gente viu com muita... além dos que a gente já citou, de pessoas, estratégia, que, né, ainda o varejo ainda está construindo, mas tem um desafio ainda de decisão. A gente viu que muitos varejistas tinham dificuldade de fazer rupturas de sistema, de pensamentos. Por exemplo, o varejista que tem, às vezes, o medo de eu vou tirar o cliente da loja física se eu vender online. Essa é uma ruptura de paradigma, isso não acontece. A gente que está há muito tempo ouvindo, né, aqui varejistas junto com a gente sabe que a gente só agrega valor e agrega faturamento. O próprio depoimento da Fernanda foi, a gente não tem perdido
receita, a gente tem ganhado receita. Então, é um paradigma que o varejista muitas vezes tem, de vou perder faturamento. Agora, tem rupturas a serem feitas, inclusive com parceiros, com sistemas que estão legados dentro da empresa e amarrando as estruturas antigas. E existe um desafio, para finalizar aqui a minha resposta nesse sentido, um desafio de cronograma, vamos chamar assim. É uma simplificação falar um desafio de cronograma, mas essa jornada, ela é uma jornada que requer tempo para se construir. Às vezes a gente já enxerga ali, quero ali, daquele jeito, mas o varejista não se prepara para ter essa transformação, esse tempo para as pessoas entenderem, para os colaboradores, os stakeholders, como a Fernanda falou. Existe, então, um tempo para essa transformação, para a maturação. Então, esse desafio é um desafio muito importante, que é ter a visão e conseguir incorporar ela numa jornada que vai evoluindo. Ter cronograma, entre aspas, aí, como um desafio para poder executar isso, né? Recursos disponíveis. Eu acho que é isso. Danilo, você também que está ali nos bastidores desses clientes, que também provavelmente foi bastante impactado, né, pela onda que a gente teve no ano passado. O que você pode contar para a gente em termos de quais foram os grandes desafios, quais foram as maiores dificuldades? Os varejistas com os quais vocês têm contato realmente estavam preparados para passar por toda essa transformação? Conta para a gente, compartilha um pouco com a gente aí dessa experiência. Legal. Patrícia, acho que tem um ponto super legal, né? Quando eu falo que não é diferencial competitivo, trabalhar com omnicanalidade deixa de ser um pouco opção do varejista, porque o cliente já é omnichannel e já espera isso. Então, quem consome já está assim. Né? Dando um dado para falar da adesão digital do brasileiro, para não falar de nada de consumo, mas falar de algo que foi lançado só digital em novembro do ano passado, que é o Pix, é um processo de pagamento, a gente tem centenas de milhões de transações. Travou? Acho que o Danilo deu uma picadinha aqui. Oi, vocês estão me ouvindo? Voltou, Fernando. Voltou, Danilo. Vamos lá. Então, para você ver a adoção. Então, o consumidor já é assim. Então, a opção de desenvolver uma estratégia dessa, ela é uma opção de vou vender mais ou vou vender menos. Entendeu? Por isso que eu estou falando, não é jargão. Né? Vou me diferenciar, não é jargão. É uma opção, vou vender mais ou vou vender menos, porque o consumidor já é. Então, a oportunidade já existe. A maior dificuldade que a gente encontra, primeiro passa por que a gente encontrou por, de fato, uma visão integrada do varejista sobre como se relacionar com os clientes e com os canais. Muitos ainda enxergam essa questão de estratégia de canal como algo totalmente segmentado, totalmente apartado. Então, é muito comum o cliente falar, eu tenho a minha base do e-commerce, eu tenho a minha base do CRM, eu tenho a minha base de entrega, lá do delivery. Então, a primeira dificuldade é visão estratégica do negócio. Então, ele está perdendo valor aí e, como bem disse o Fernando, talvez tomando um risco legal. Tá? Porque precisa entender se todas essas bases ele colheu, né, os consentimentos devidos para estar aderente à Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo desafio, né, é arquitetura. Então, é muito novo, né, você falar de arquiteturas de alta performance, arquitetura de cloud, arquitetura para processamento de grandes volumes de dados, e independente do tamanho do varejista, para você tomar uma decisão analítica, você retroage anos de comportamento. Então, o volume de dados ele é grande. Então, se você não opera em computação distribuída, você não toma decisão analítica. Então, é um outro paradigma a ser quebrado. Ele entender qual que é a arquitetura de dados que ele precisa para operar omnichannel e para tomar decisões analíticas. Então, é um segundo desafio que a gente encontrou, e um desafio, assim, grande, né? Porque no foguete, como disse o Fernando, de colocar um e-commerce, vamos pôr de qualquer jeito e depois a gente pensa como é que a gente ativa o cliente. Só que, diferentemente de loja física, onde
ali o trânsito da sua loja, por pior que você opere a loja, alguém vai entrar. Quando você... Então, se você não tem uma estratégia unificando sua base de clientes, os seus canais e como você vai ativá-los para ir nos vários canais na experiência, talvez você tenha investido muito dinheiro em desenvolvimento do canal e não tenha o tráfego que você precisa para sustentar o canal. Tá? Então, terceiro ponto. O quarto ponto que eu trago aqui é que os varejistas eles não entendem e precisam entender que eles têm ativos tão competitivos quanto Google e Facebook, principalmente varejistas de supermercado, porque eles têm alta frequência, eles têm tráfego natural de pessoas, tem fluxo, e se eles souberem capturar de forma legal esse comportamento com consentimento do consumidor, aplicar inteligência analítica e ativá-los promovendo uma experiência omnichannel, ele tem um ativo único e desejado por muitos setores da economia brasileira. Tá? Então, essa é a outra dificuldade, que é a visão, aonde ele quer chegar, o que ele pode fazer com essa... E qual que é o ativo dele? Às vezes ele acha que o ativo é a base. O ativo não é a base, o ativo é todo o processo que ele tem de fluxo e a capacidade de ativar de forma única essa base. Então, ele tem ativos, assim, preciosíssimos, que ele precisa aprender com esses ativos e evoluir de forma sistemática. E, como disse o Fernando, isso é uma jornada, porque aprendizado analítico, ele é acumulativo, ele não é instantâneo, one shot. Você tem um aprendizado, é uma jornada longa. E, às vezes, compatibilizar esse conhecimento de que, quando você lida com ciência analítica, isso é uma jornada, é algo que é super importante, e a gente volta para eu fechar aqui essa contribuição ao tema de pessoas, tão bem colocado pelo Fernando e pela Fernanda, que o varejo também precisa, né, trazer pessoas com conhecimento de aplicação de dados, de ciência analítica, para que ele ajude na incorporação desse processo decisório e da definição dessa estratégia digital. E, Danilo, me diz o seguinte, com toda essa tecnologia, com toda essa inteligência que você está comentando, que já está disponível, com toda a conectividade que a gente tem hoje, como é que você enxerga o futuro do varejo? Travou? Bom... Então, eu vou aproveitar aqui que está travado o vídeo do Danilo e vou jogar essa pergunta para... Travou aqui. Voltei, Patrícia, se puder repetir. Com tudo isso que você comentou, que já está disponível, com tecnologia, inteligência, e com a conectividade que a gente tem disponível hoje, como é que você enxerga o futuro do varejo? Legal. O que eu enxergo é o seguinte, uma aceleração muito grande das estratégias de omnicanalidade e digital do varejo. Esse é o primeiro passo. Por um ponto, você até colocou na pergunta, a tecnologia está democratizada e financeiramente acessível. Então, esse é o primeiro ponto. Então, independente do tamanho do varejista, a tecnologia está democratizada e a Props, tanto a Props quanto a VIP, a gente faz questão disso, de democratizar a tecnologia e de dar acesso, inclusive financeiro, para os varejistas. Então, essa é a primeira visão que eu tenho. Então, isso vai acelerar, porque, de novo, quem está acelerando isso é o hábito de consumo, é o consumidor, e não é o varejo. O segundo, os varejistas que não conseguirem aplicar inteligência analítica oriunda do conhecimento do comportamento dos seus clientes para decisões como ruptura, sortimento, logística, pricing, estoque, vai estar um passo atrás na tomada de decisão e vai ser menos eficiente. Então, ele tem que construir esse arcabouço analítico com fundamento no comportamento do cliente, que é a variável que falta hoje para ele, para que ele consiga tomar decisões mais precisas, né, do dia a dia dele. Então, a decisão de comportamento de cliente não é aplicada só para ativar o cliente. Ela passa a permear toda a inteligência de negócios, porque você tomar decisão de ruptura com base nos clientes que não tiveram aquele produto é outro nível de decisão. Você ter sortimento preditivo
com base na audiência futura que você tem. Pô, se você sabe qual que é a audiência preditiva que você tem por categoria e subcategoria, você passa a ter um sortimento preditivo e um controle de estoque muito mais eficiente e muito mais rentável. E isso, obviamente, impacta todo o teu pricing. E o terceiro ponto que eu vejo aqui é, de fato, uma ampliação do conceito de experiência. Para mim, não existe o papel da loja, o papel do e-commerce, o papel do delivery. Existe uma integração dessa experiência. E eu queria finalizar com né, essa visão de tendências aqui, com um exemplo real, para a gente não ficar colocando. O Dalben faz um modelo muito interessante de integração de canais de experiência, fazendo, por exemplo, lives com aplicações de alimentos, receitas, degustação de cerveja, degustação de vinho, com a live interagindo com a loja, com um contexto promocional nos demais canais que ela opera, incluindo a loja, tudo integrado. Então, não dá para dizer que o Dalben teve uma estratégia para a live, uma estratégia diferente para a loja, uma estratégia diferente para o e-commerce e uma estratégia diferente para o delivery. Não, ela ressignificou o conceito de experiência. E aí eu deixo para a Fernanda falar se essa ressignificação do conceito de experiência, de fato, para o Dalben foi positivo ou não. Mais do que isso, Fer, aproveita e conta também aí para a gente qual é a tua visão de futuro para o varejo. Complementando aí o que o Danilo falou, foi isso mesmo, né? A gente vem fazendo várias estratégias, tentando integrar todos os canais. A pandemia foi uma grande aceleradora, mas a gente já gostou da brincadeira, né? A gente entendeu que funciona. Você fazer live, ao mesmo tempo tá rolando ali na loja física, live, de repente tem um QR Code, a pessoa pode comprar a receita inteira, receber em casa e aquela oferta na loja, no site. Então, realmente, isso tudo está muito ligado, né, ao que a gente fala do futuro do varejo, porque o futuro do varejo é estar conectado com esse consumidor moderno, onde ele quer facilidade, onde ele é imediatista, né, ele quer comprar ali nos diversos canais. Então, eu enxergo realmente o futuro do varejo como o varejo sendo esse facilitador, né, ele está presente, ele está disponível. Então, mediante aí N canais que hoje a gente tem para oferecer para o cliente, né? Tanto as lojas físicas, nos seus diversos formatos, conveniência, hipermercado, supermercado, enfim, tem N canais, os super apps, marketplace. Então, o futuro do varejo já está disponível, presente para o cliente, porque ele vai escolher aonde ele quer comprar, quando ele quer comprar, como ele quer comprar, e a gente tem que estar disponível realmente para isso. Fernando, e você? Qual que é a tua visão para o futuro do varejo? Como é que você enxerga isso? Eu acho que eu só preciso assinar aqui o que eles falaram. Tô brincando, mas eu acho que acredito muito nisso, nessa fala da Fernanda, muito. Está disponível. É aquilo que a gente está falando de estar próximo. O consumidor tem vários momentos de consumo e você vai estar ali disponível. Eu acho que isso é um futuro, nem tão futuro assim, é um futuro bem curto aqui. Eu acho que é um futuro de curto prazo. Porque quando a gente pergunta futuro, você pode, né, pensar no futuro de curto, médio e longo prazo, mas assim, eu acho que existe uma tendência de aproximação da indústria nesse cenário onde a gente tem um digital agora, sabe? Eu acho que o papel de mediação que o varejista tem, né? Que o varejista, de certa forma, faz uma mediação entre a indústria e o consumidor, né? Mas eu acredito que esse papel de mediação ele vai precisar de ter uma ressignificação nesse propósito da experiência, né? E de serviço, né? Então, tudo isso, o Dalben ser omnichannel, né? Não ser, né? Porque é aquilo que a gente falou, uma jornada. O Dalben construiu uma jornada omnichannel, propor uma estratégia omnichannel, é um ativo para a empresa Dalben, mas para o seu cliente. É um ativo para o seu cliente. É um serviço, é uma prestação de serviço, é uma facilitação, é uma simplificação. E isso é o que o consumidor quer. O consumidor, nessas gerações YZ, que vão cada vez mais dominar o poder econômico de compra, caminhando em sequência,
mas quer ter uma jornada simplificada, quer ter uma jornada fácil e quer ter experiência, quer gastar energia, tempo com aquilo que não é monótono, que não é repetitivo, né? Não é aquela atividade de fazer supermercado, ir lá, abastecer o carrinho, ficar repetindo. Esse consumidor ele vai buscar uma saída para isso. Ele vai querer relacionar com a live da receita, com o preparo, com uma experiência de compra de produtos que vão ser prontos, ou para ele produzir, que vão ter experiências sensoriais. Então, eu acho que o varejista, não sei se a gente está notando que isso tudo tem uma ressignificação do papel de varejista. Ele para de ser ali, né? Lógico que em essência do passado, ele era um intermediário que distribuía, ele passa a ter um papel de apresentar conceitos, apresentar as marcas, apresentar modalidades de consumo, e aí isso tudo vai se construindo como serviços e experiências. E eu acho que a indústria vai tendo um outro papel junto com o varejista, né? Ela vai querer se aproximar, a indústria faz um movimento D2C, mas ela vai fazer esse movimento D2C, né, de direct consumer ali, com o varejista, né? Ela vai fazer esse movimento com o varejista ajudando a fazer essa condução. E aí é um papel, é uma função extremamente valiosa, importante, e que provavelmente, para os varejistas que vão chegar neste contexto, nessa jornada, que é o que o Dalben tem construído, muito provavelmente vão ser os varejistas que vão rentabilizar mais, vão crescer mais e vão ser mais prósperos, né? Então, para a gente, a visão de futuro vai passar muito por essa jornada. Muito bacana. A gente tem uma pergunta aqui no chat que fala sobre aprendizado, tá? Então, a Viviane Andrade tá perguntando o seguinte: quais as dicas vocês podem dar para os novos profissionais que estão ingressando no mercado varejista de alimentos para tornar o processo de aprendizagem mais assertivo? Não sei se tem uma resposta fácil para isso, Viviane. Algum de vocês tem alguma dica? Gostaria de dar algum insight para ela? Eu posso dar insight, realmente a resposta é difícil. Vou colocar aqui, o pessoal complementa. Acho que, Viviane, o primeiro ponto é entender que é você acreditar na ciência. Então, o que eu vejo é as pessoas ainda aplicar e usar muito pouco dado. Então, se você está ingressando agora e, de fato, quer ter uma aprendizagem mais assertiva, é acreditar na ciência, tá? Acreditar nos dados. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a aprendizagem não vai ter fim. Ela é um item recorrente e infinito. Então, você tem que tornar isso uma rotina recorrente do teu dia, no qual você aplica a ciência nas decisões que você tem que fazer e você torna isso um hábito, tá? E o terceiro ponto o mundo está muito dinâmico. Então, super importante você ter suas crenças, você ter seus pontos de vista, mas é super importante você estar disponível para aprendizado, porque o mundo está super dinâmico. Acredite na ciência, aprendizado tem que ser um fator recorrente e infinito, apesar de ter crenças, tem a cabeça super aberta para aprender, se desenvolver sempre, porque o mundo está muito dinâmico. Pessoal, a gente está aqui finalizando, né? A gente tem mais 30 segundos só, e eu vou terminar com uma fala do Celso Dinato, que diz o seguinte: nós do varejo estamos adquirindo know-how todos os dias. Omnichannel e CRM e grocery, vou completar aqui, Celso, é uma realidade, não futuro. Precisamos nos aperfeiçoar a cada momento e buscarmos parceiros e equipes comprometidas. Acho que a gente não poderia terminar o nosso webinar de uma forma melhor. Sensacional. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês três aqui, o compartilhamento de conhecimento foi incrível. Muitíssimo obrigada. E obrigada também para todo mundo que nos assistiu e acompanhou essa 1 hora aqui conosco. Obrigada, gente, pelo convite, obrigado, gente, pela presença. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. É isso aí. Moçada,
É isso aí. Obrigada.